Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje, no final de semana em que o mundo assiste, não é? O ataque dos americanos contra os ayatolás. Infelizmente, em pleno século XXI, a gente vê o mundo se degladiando ainda com bombas atômicas. Os americanos evitando que os ayatolás joguem bomba atômica em cima de Israel. Não quis jogar bomba atômica contra o Irã, mas destruiu a sua base de bombas de armamentos atômicos ainda em construção, com seus aviões possantes e de grande alcance. Até parece que estamos no século, sei lá no começo do mundo, coisa de trogloditas. Para que tantos armamentos pesados? Para que tantas intrigas? Para que tantas divergências num mundo tão bonito de hoje, tão evoluído? E que, lamentavelmente, ainda existem esse tipo de governantes no mundo como esses ayatolás. Insuportáveis, agressíveis, mas insuportáveis pela sua maldade, pela maneira como eles controlam a sua gente, uma coisa ditatorial, desumana, e que isso tem que acabar no mundo. O mundo tem que ter paz, o mundo tem que ter felicidade, reinar harmonia entre os países, uns ajudando uns aos outros para melhorar cada vez mais as condições de vida daquele país. É isso que deve acontecer. É como essa guerra absurda da Ucrânia com a Rússia. Para que aquilo? Para que aquela destruição? Por que não sentar, reunir, até chegar a um denominador comum de que se atenda aos interesses dos dois países vizinhos e não se degladiarem ao ponto de se destruírem uns aos outros? Eu acho que está faltando no mundo, não é? Uma organização mundial com maior força, com maior responsabilidade, de entendimento, de grandeza, de sabedoria, para gerar paz no mundo ao ponto de cada país mais rico buscar ajudar aquele em tecnologia mais pobre para que nos igualemos em grandeza, em sabedoria, em desenvolvimento, no campo da saúde, da educação e do progresso. Por que destruir um mundo tão bonito como o nosso? Por que tirar a vida de alguém se a coisa mais preciosa que se tem no mundo é a vida da gente? Lamentavelmente, o mundo vivendo ainda em época de modernidade, mas dentre nós, alguns trogloditas. Os ayatolás precisam acordar que eles não têm mais condições de manter o regime deles, cruel, duro, doutrinário, obrigatório. Não existe mais isso no mundo. Isso tem que acabar. Tanto que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, teve um entendimento com o presidente americano. Assim como que diz, olha, Trump, se você quer salvar Israel dos ataques absurdos dos ayatolás, a Rússia não vai se meter. Por isso que o Trump entrou em ação. Porque nem o Vladimir Putin, que é de esquerda socialista comunista, quer apoiar as agressões vingativas
dos aiatolás barbudos, carrancudos, maldosos, que matam, que prendem, que oprimem a sua gente. Tem dois povos dentro do Irã, os que não são oprimidos e os oprimidos. Isso tem que acabar no mundo. No mundo tem que reinar paz, progresso, desenvolvimento. Cada país que descobre algo da medicina mandando para o outro, para salvar mais vidas. Fazer o controle natal da população não dá mais. Para que tenha uma população gigantesca quando o controle na produção de seres humanos tem que acontecer em cada país, como acontece sempre nos países mais desenvolvidos. Para que tantos filhos numa só família? Um casal de filhos? Quer dizer, modernizar o mundo para que tenhamos uma vida mais pacífica, uma vida mais agradável, com alimentação, com desenvolvimento, com uma vida social mais digna de nossos povos. Por isso que temos a OEA, Organização dos Estados Americanos. Por isso que nós temos a ONU, Organização das Nações Unidas. Para quê, gente? Para sentar numa mesa de grandes homens, de grandes inteligências e, por via de consequência, um buscar ajudar o outro. Porque no momento em que um país ajuda um outro país, ele está se completando financeiramente daquilo que ele está financiando, levando para aquele país. Então, viver de intercâmbio comercial, um levando para o outro as descobertas da medicina, as descobertas da indústria, do progresso, do desenvolvimento, da alegria, do turismo. Gente, o mundo é tão bonito. Porque um resolve destruir o outro. Porque destruir vidas que não tem nada a ver com essas guerras, como desses aiatolás desmedidos, com roupas longas, parecem padres, mas não são padres. São terroristas políticos que querem amedrontar o mundo e que mantêm a sua gente debaixo de uma rigidez ditatorial incomensurável. Parabéns aos Estados Unidos da América. Parabéns ao presidente Vladimir Putin da Rússia, que não quer se meter nessa guerra desses aiatolás contra Israel. Eu acho que o que está faltando no mundo é uma nova organização entre os países para que uns ajudem aos outros com suas descobertas, com seu progresso, para que nós venhamos a ter um mundo mais bonito, mais desenvolvido, mais progressista no campo da saúde, do progresso, do desenvolvimento e do turismo. Quem não quer visitar um outro país progressista? Gente, eu acho que tem que nascer no mundo um novo organismo internacional de grandeza política entre os países com um objetivo, uns ajudando uns aos outros, diminuindo essa proliferação habitacional dos países menores, controlando a natalidade, com um casal de filhos, ou mais de 3 filhos para cada família, para que tenhamos um mundo melhor do campo da saúde, da educação e, em especial, da geração de emprego e da felicidade para todos. Este comentário de hoje é um comentário de um jornalista já maduro, que vai completar 80 anos de vivência pública e política, e que a cada dia a gente vê
não só fora do nosso país, mas também aqui no nosso país. O presidente Lula precisa dar um rumo ao seu governo. A desorganização na economia do Brasil está começando a infelicitar a família brasileira. E o seu governo, presidente Lula, hoje é pior do que os dois primeiros. O senhor está ficando pior do que a Dilma. E pare de ser ridículo, de querer dizer que não tem medo do presidente Trump. O presidente da República não pode ir para a televisão afrontar um presidente de uma nação que sempre foi unida a nós. Para que aquela agressão do presidente Lula contra o presidente Trump? Eu vou encerrar o comentário de hoje colocando a ameaça que o presidente Lula diz para o presidente Trump não ter medo dele, que é isso? Isso não é comportamento de um presidente da República de um país da América Latina contra o presidente de um país mais desenvolvido do mundo, dentre as 3 maiores potências do mundo. É preciso que o cerimonial do Palácio do Planalto enquadre o presidente Lula numa postura de presidente da República com elegância, que ele pare de verborragia chula improvisada, coloque um teleprompter na frente dele e façam discursos bem feitos, e ele vai lendo lá como se estivesse improvisando, para não dizer tanta asneira na televisão. Comunicação é coisa séria. E quando o governo não tem comunicação competente, ele começa a se perder nas entrelinhas dos desacertos de seus manda-chuvas. Presidente da República, ministro da Economia, ministro da Saúde, Congresso Nacional. E por falar em Congresso Nacional, um arremate final. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal precisam fiscalizar com rigor da lei essas imorais e amorais, menos impositivas e secretas. Por que secretas? A população precisa saber disso. Os parlamentares estão levando para o estado dele milhões e milhões num saco, numa mala, num cofre, sem prestar contas a ninguém e sem sequer sentar com o governador do seu estado para dizer: governador, a verba é minha, mas é para o estado, é para o povo. Vamos planejar para a gente discernir para que servir. Teresina, 2 margens de rios, clamando por alegria, por progresso, por turismo, por navegação, por barragens, por plantios, por adutoras na margem do Parnaíba, como temos em Guadalupe e no tabuleiro litorâneo. Porque o dinheiro é para espatifar na mão de cada político, não todos. Porque eu acredito que dentre alguns deles tem alguém mais responsável, que dirige o seu dinheiro para o progresso e para o desenvolvimento, não para esquemas familiares para trazer para o próprio bolso. Acorda, Brasil! Nosso país, eu vou usar o termo da altura que está a política hoje do nosso país. O termo é esse baixo mesmo. O Brasil esculhambou de novo. Tchau e até o próximo domingo. Eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi?